Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, é um imenso prazer estar aqui com vocês, sempre compartilhando uma mensagem edificante, uma mensagem poderosa, uma mensagem que nos aproxima, que fortalece mais a nossa fé aí na nossa caminhada ao lado de Deus. E nesse momento desejo que Deus abençoe você e toda a tua família, é meu sincero desejo. Então seja bem-vindo, meu querido amigo, e seja bem-vinda, minha querida amiga, para essa linda mensagem de hoje. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história real e transformadora. Imagina só um hospital silencioso, luzes frias, médicos correndo pelos corredores. Em uma das camas, um homem ele está inconsciente, em coma profundo. E os exames laboratoriais revelam algo alarmante: níveis altíssimos de açúcar no sangue. O diagnóstico é claro: coma diabético. A equipe médica age rápido, aplica insulina, monitora os sinais vitais e milagrosamente o homem reage e ele volta à consciência. Ainda confuso, mas vivo. O médico curioso pergunta: como você chegou a esse ponto? Por que se descuidou tanto da alimentação? O homem, meus amigos, surpreso, ele responde: doutor, eu nunca fui diabético. Olha meus exames anteriores, sempre eu estive saudável. E de fato, os exames comprovaram glicemia normal, saúde perfeita. Mas então o que aconteceu? O médico decide investigar mais a fundo. Conversando com aquele homem, ele descobre um detalhe especial, um detalhe crucial. Dias antes, aquele homem quase foi atropelado por um trem elétrico. Ele sentiu o perigo tão de perto que ficou paralisado de medo. O susto foi tão intenso que mesmo após seguir seu caminho, poucos passos depois, desmaiou. Só acordou no hospital. A explicação é surpreendente. O medo extremo desencadeou uma reação violenta no cérebro, liberando tanta glicose no sangue que, em poucas horas, provocou o coma. O medo literalmente quase matou aquele homem. Esse caso, minha querida amiga e meu amigo, é um caso real e revela um segredo poderoso. Nossas emoções têm um império sobre o corpo. E entre todas, o medo, a emoção mais dominante, capaz de transformar vidas para melhor ou para pior. O medo é o maior inimigo da felicidade. Ele está por trás de tantas dores: medo da perda, da solidão, da dor, do futuro, da morte. Então muitas vezes tememos coisas raras, acidentes, doenças, tragédia, mas na verdade nossos maiores medos são invisíveis. Medo do ridículo, de não sermos aceitos, de não sermos compreendidos, de fracassar. O medo ele pode ser racional, instintivo, mas também ele pode ser insensato, fruto da imaginação. E é aí que nascem as fobias, paralisando pessoas que por fora parecem sensatas. Negar o medo é inútil. Quantas vezes, desde criança, ouvimos você exatamente assim: você está com medo? Prove que não. E para não parecer fraco, quanto se arriscam inutilmente. O medo regado apenas cresce. O medo negado cresce, se esconde e nos domina. O primeiro passo para vencer o medo é olhar para ele de frente, sem vergonha, admitir: sim, eu tenho medo. Esse reconhecimento, meus queridos, é libertador. Durante a guerra, os soldados só superaram a histeria quando confessavam o medo. O monstro exposto à luz desaparece. O segundo passo é analisar de onde vem esse medo. Ele é real ou imaginário? O que posso fazer para enfrentá-lo? O terceiro passo é agir. Não basta pensar, é preciso enfrentar. A ação é o antídoto do medo. O segredo: não fugir, não se esconder. Enfrentar um dia de cada vez. O medo não é sempre um inimigo. Ele pode ser um alerta, nos proteger do perigo real. Mas quando é fruto da imaginação, precisamos enfrentá-lo com razão e coragem. O papel da educação e da fé: não ridicularize o medo,
das crianças, ajude-as a enfrentar, caminhe ao lado delas no escuro, ensine-as que o medo existe, mas ele pode ser vencido. A fé e princípios sólidos são âncoras contra o medo. Quando nos afastamos, meus amigos, do que é bom, a dúvida e o medo crescem, mas quando buscamos harmonia com o bem, com Deus, encontramos paz e coragem. O medo ele faz parte da vida, mas não precisa, meus amigos, ser o senhor dela. Enfrente seus medos, reconheça-os. A felicidade é a ausência do temor que paralisa. Use o medo como combustível para crescer, para agir, para ser melhor. Lembre-se, não é covarde quem sente medo, mas quem se deixa dominar por ele. O verdadeiro corajoso é aquele que, apesar do medo, faz o que precisa ser feito. O império que o medo exerce sobre a nossa vida, o medo ele pode adoecer, paralisar, até matar. E o mais assustador, não é só o medo de coisas físicas, como acidente ou doenças. Existe um medo muito mais presente, muito mais sutil, que invade nossa alma. Todos os dias é o medo do amanhã, o medo da solidão, da rejeição, do fracasso, da crítica, do ridículo e até o medo de não ser amado. Uma análise dos tipos de medo. O medo da dor física e moral, o medo da escassez e da insegurança, o medo do futuro, da morte, do fracasso e os medos emocionais, medo de não agradar, de ser rejeitado, de ser humilhado, de ficar só a paz espiritual, meus queridos. E nós vamos ver o que Deus diz sobre o medo. A Bíblia diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. O medo não vem de Deus, ele vem para te paralisar, para te impedir de viver os planos que Deus tem para a sua vida. Negar o medo não resolve, é enfrentar o medo com fé, sim. O primeiro passo é reconhecer que ele existe, que ele te paralisa, que ele te adoece. E então, entregá-lo nas mãos de Deus, confiando que ele cuida de você. O segundo passo é enfrentar os pensamentos e substituir as mentiras que o medo te conta, pela verdade que a palavra de Deus te revela. Como podemos vencer o medo e seguir o caminho da coragem. Nós vamos ver uma história que parece piada, mas é realidade. Existe uma história, ela é contada em muitos países, mudando apenas, que serve muitas vezes como motivo de piada. Mas na verdade, ela reflete a realidade que muita gente, por exemplo, uma realidade de muita gente. Um homem que estava dentro de um avião prestes a fazer um salto de paraquedas junto com 4 amigos. Quando chegou a sua vez, ele hesitou, ele ficou paralisado. Alguém percebeu e perguntou: estás com medo? Indignado, ele respondeu: eu, medo? Nunca. E num gesto totalmente impulsivo, esse homem quis provar para todo mundo que não tinha medo. E sabe o que ele fez? Simplesmente ele tirou o paraquedas. Ele se lançou no vazio, sem paraquedas, de cabeça no abismo. Absurdo, não é verdade? Mas acredite, tem muita gente vivendo exatamente assim, só para não parecer fraco, só para não ser chamado de medroso. Quantas pessoas, meus queridos, tomam decisões precipitadas? Elas entram em relacionamentos destruidores, elas fazem dívidas impagáveis, se metem em negócios errados ou até se afastam de Deus. Tudo por medo de serem julgadas, criticadas ou rejeitadas. O medo, quando não reconhecido, ele faz a gente agir de forma ainda mais irracional do que ele próprio. O primeiro passo para vencer o medo é reconhecer. A psicologia moderna é clara.
O primeiro passo para vencer o medo não é ignorá-lo, nem fingir que ele não existe. É o contrário, você precisa ter coragem de olhar para ele e dizer: sim, eu tenho medo. O Dr. Sadler, especialista em psiquiatria moderna, ele diz que precisamos desmascarar o medo, trazê-lo à luz, identificar sua verdadeira origem. Porque sabe de uma coisa? Fingir que não sente medo não resolve, só piora. O medo escondido vira ansiedade, vira estresse, vira doença e até destrói relacionamentos, destrói sonhos e destrói sua fé. O segundo passo, meus queridos, é analisar. Por exemplo, você reconheceu que está com medo. Ótimo, agora é hora de fazer algo que poucos fazem: analisar de onde vem esse medo. Ele é real? Ele tem fundamento? Ou é fruto da sua imaginação, das suas inseguranças, dos traumas do passado, ou das mentiras que você acredita sobre si mesmo, sobre si mesma? O medo precisa ser tratado como um problema lógico, racional. Quando você entende a causa, você começa a encontrar também as soluções. E sabe qual é o detalhe? A maioria dos nossos medos, ele não passa de sombras, parece um monstro no escuro. Mas enquanto você acende a luz, vê que era só um cabide com roupas. O terceiro passo é agir. E aí vem o passo mais importante: agir. Isso mesmo, é a ação que derrota o medo. Se ao analisar você percebe que o medo não faz sentido, que ele é só uma criação da sua mente, então faça exatamente aquilo que você teme. Enfrente. A cada vez que você enfrentar, o medo perde força. Mas se você percebe que o medo tem fundamento, por exemplo, um perigo real, então o medo se torna um aliado. Ele te faz refletir, para te proteger, se preparar melhor. Nesse caso, não fuja, planeje, crie estratégia e se fortaleça. E sobretudo, entregue nas mãos de Deus. O pior erro é fugir do medo, porque fugir dele é ser dominado por ele. E a maior verdade sobre o medo, meus amigos, é que no final das contas, grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas ansiedades, das nossas frustrações, nascem de uma raiz chamada medo. O medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser suficiente, de fracassar, de não agradar. Isso vai adoecendo a alma. A verdadeira felicidade, ela começa quando aprendemos a nos libertar do medo. Mas eu te digo, existe alguém que pode te ajudar a vencer o medo por completo. Esse alguém é Deus. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando Deus, meus queridos, entra, o medo sai. Agora eu te pergunto, o que tem te paralisado? Que medo tem te impedido de viver, de realizar, de ser feliz e até de se aproximar mais de Deus? Em frente, nunca fuja e nunca se esqueça: o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Nós vamos ver uma fábula que é uma grande verdade. Olhem só essa história. Havia um rei, ele estava atormentado pela insônia, pela tristeza, pela insatisfação. Os médicos e conselheiros disseram: majestade, a única cura para a sua tristeza é vestir a camisa de um homem verdadeiramente feliz. E lá foram eles, e a procuraram por toda parte, esse homem feliz. Procuraram nos palácios, nas fazendas, nas cidades, nas aldeias, até que encontraram um homem feliz. Mas quando foram pedir a camisa dele, descobriram que ele não tinha camisa. Sabe o que isso nos ensina?
que a felicidade ela não está nas riquezas, nem nas nossas posses, nem no que se tem, e sabe mais, que enfrentar o medo, vencer a ansiedade e alcançar a paz também, não depende do que você tem, mas do que você faz. Felicidade e coragem estão na ação, não na acomodação. A cura vem pelo movimento. Nós vamos ver um exemplo real. Olha só este outro caso. Um homem de 56 anos, trabalhador, 3 décadas na mesma empresa, de repente ele veio a aposentadoria e com ela o vazio. Ele começou a se isolar, se afastar dos amigos, da família, e em pouco tempo virou um poço de medo, angústia e desespero. Foi então que um psicólogo sugeriu uma coisa simples. O psicólogo disse para esse homem: vá visitar um parente que mora no interior. Ele foi e lá, sem perceber, ele começou a se envolver com os trabalhos na fazenda, ajudar aqui, fazia ali, e sabe o que aconteceu? Antes de 6 meses, esse homem ele estava curado da tristeza, da ansiedade, do medo. Ele encontrou na ação, no trabalho, no movimento, a sua cura. Nós vamos ver uma outra história sobre o sofrimento de uma mãe e a saída que ela teve. Um casal perdeu a sua filha de 15 anos. O pai, ocupado no trabalho, conseguiu manter algum equilíbrio, mas a mãe, com muito tempo livre, ela foi sendo consumida pela tristeza, pela melancolia, pelo desespero, até que um dia ela tomou uma decisão: adotar 2 crianças. E de repente a tristeza foi dando lugar ao amor. A dor foi sendo preenchida com cuidado, com dedicação, com novas responsabilidades. As lembranças da filha, sim, ela lembrava da filha, mas elas ficaram, mas agora era um tesouro precioso e não mais um tirano que dominava sua mente. Nós vamos falar agora sobre a porta errada e o caminho dos covardes mesmo. Existe uma falsa saída, sabe qual é? Fugir do medo, fugir da dor, fugir dos problemas. E tem gente que pensa: se eu me mudar, se eu largar tudo, se eu fugir dessa situação, isso é a filosofia do covarde. Sabe por quê? Porque você pode até fugir de um lugar, mas não foge de si mesmo. Seus medos, seus complexos, suas dores viajam com você. E a única escola, meus queridos, que funciona, que realmente traz cura, é a escola dos que escolhem enfrentar a vida, enfrentar os medos, enfrentar os problemas. Resolver um a um, com coragem, com fé. E o medo tem o seu lugar, mas não pode te controlar. Sabe, o medo nem sempre é seu inimigo, ele pode te proteger. Por exemplo, quem não tem medo dos fios de alta tensão se mata. O soldado que não teme uma linha inimiga morre. A mulher que desafia regras sociais às vezes sofre com fofocas, com rejeição. O medo saudável nos faz cautelosos, prudentes, mas o medo doentio, aquele que paralisa, esse sim é o inimigo terrível. O segredo ele está em reconhecer o medo, analisar se ele é real ou imaginário, então agir. Uma ferramenta prática é o poder de escrever. Uma dica poderosa é anote seus medos. Pegue papel e caneta e escreva: o que estou temendo, isso é real ou é coisa da minha cabeça? Quais são os sinais de perigo? O que eu posso fazer hoje para enfrentar isso? Colocar no papel clareia a mente, organizar as ideias e te mostra que muitos monstros eram só sombras. O grande erro é fingir que o perigo não existe. Sabe aquela história do avestruz que enfia a cabeça no buraco
quando vê o perigo? Pois é, os zoólogos dizem que isso é mentira. O avestruz não faz isso, mas sabe quem faz? É exatamente as crianças. As crianças, quando tapam os olhos e acham que o problema desaparece. E adultos, sim, os adultos também, que fingem não ver, que fogem, que se escondem dos problemas, das responsabilidades, dos próprios medos. Fingir que não existe não resolve o perigo. Ele continua lá, o medo continua te dominando. A única saída, meus queridos, é encarar. Deus não te criou para viver dominado pelo medo. O medo não é seu dono. Está na hora de parar de fugir, parar de se esconder. Está na hora de levantar, olhar para esse medo nos olhos e dizer: eu te reconheço, eu sei que você está aí, mas eu não sou seu escravo. A Bíblia declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? Quando você se enche da luz de Deus, as sombras do medo desaparecem. Quando você se reveste do amor de Deus, o medo perde toda a força. Porque, como diz a palavra, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Agora, meu querido amigo, minha querida amiga, eu te desafio. Pegue esse medo que está lá dentro, escreve ele, encara ele, entrega ele nas mãos de Deus. Sabe, às vezes somos como aquela criança de 2 anos. Quando a mãe vinha para corrigi-la, ela colocava a cabeça entre os joelhos, como quem diz: se eu não vejo, não existe. E sabe o que é mais assustador, meus amigos? Que muitos adultos fogem fazem exatamente o mesmo. Eles fogem de conversas difíceis, fogem de responsabilidade, fogem dos problemas. Alguns se escondem nas redes sociais, outros na bebida, outros tentam se anestesiar, fingindo que está tudo bem. Mas eu te pergunto, isso resolve? Claro que não. Fugir não elimina o problema. Fingir não apaga a dor. Se esconder não destrói o medo. Pelo contrário, o que você foge te persegue. Conhecer é a primeira chave para vencer. O desconhecido com certeza assusta muito mais do que o conhecido. Quando você não entende, você imagina o pior. Quer um exemplo? Quer um exemplo real? Certa vez uma mulher, ela estava viajando de avião pela primeira vez na vida. E justamente naquele dia o céu turbulento, o avião balançava para cá, despencava para lá, parecia que ele ia cair a qualquer momento. Ela estava em pânico. Até que um dos passageiros, que por acaso era um piloto experiente, ele se aproximou daquela mulher e disse: minha senhora, o que está acontecendo aqui é exatamente o mesmo que acontece no mar. Assim como o navio sobe e desce nas ondas, o avião sobe e desce nas ondas do vento. E naquele momento a mulher fez uma conexão mental. Ela disse: então isso é normal. E é como viajar de navio. E sabe o que aconteceu? O pânico virou tranquilidade. O medo foi perdendo força. Por quê? Porque o desconhecido se tornou conhecido. E aquilo que parecia o fim era só uma turbulência comum. Nós vamos ver nesse momento 4 passos poderosos para vencer o medo. Descubra o pior cenário e encare a pergunta: o que de pior pode acontecer? Quando você encara, percebe que é melhor do que parecia. Resolva mentalmente. Avalie, pondere, busque saídas. Isso reduz o medo e mostra caminhos. Revise todas as soluções possíveis. Analise, anote, veja o que pode ser feito.
Às vezes, só de organizar as ideias, o medo diminui. Haja mesmo com medo. E se não puder agir, ainda suporte com serenidade. O medo não te mata. Ele não é maior que você. E nunca se esqueça. Covarde não é quem sente medo. Covarde é quem obedece ao medo. Nós vamos ver agora os medos que herdamos e podemos desfazer. Sabe, muitos dos nossos medos nem são nossos. São medos que absorvemos na infância, no ambiente, na criação. Aprendemos a temer coisas, aprendemos a fugir. Mas da mesma forma que aprendemos, podemos também desaprender. E olha, os pais e os adultos têm uma enorme responsabilidade nisso. Porque o que você ensina a uma criança sobre o medo, ela leva para o resto da vida. A resposta que cura e a resposta que fere. Olha esse exemplo. Um exemplo muito interessante. A criança diz: mamãe, não quero ir no quarto, está escuro, eu tenho medo. E sabe o que muitos pais respondem, meus amigos? Deixa de ser bobo, menino, menina, não tem nada lá no quarto. Você não tem medo, minha amiga e meu amigo. Você sabe qual é o problema disso? É mentira. Porque se não houvesse medo, a criança não estaria sentindo medo. Seria o mesmo que olhar para alguém faminto e dizer: você não tem fome, isso é coisa da tua cabeça. Sabe qual seria a resposta correta? Seria esta aqui: sim, meu filho, você tem medo, eu entendo, mas vamos lá, eu vou com você até o seu quarto. Você consegue mesmo com medo. É isso que ensina, isso que fortalece, isso que cura, isso que gera coragem. Porque quando você ridiculariza, castiga ou debocha do medo de uma criança ou até mesmo de um adulto, você não resolve o problema. Você só ensina ela a esconder o medo e transformar ele numa fobia. E isso, meu querido amigo, minha querida amiga, pode acompanhar a criança para a vida inteira. O sofrimento é real, mesmo que seja imaginário. Até nos casos de alucinação, o medo é real. Ele é imaginário para quem vê de fora, mas para quem sente ele, é tão real quanto qualquer dor física. Por isso, nunca diga para alguém: ah, isso é bobagem. Você não tem motivo para ter medo, porque não importa se você acha bobo, quem sente, com certeza sente. O sofrimento é real. E o que precisa ser feito não é negar, é segurar pela mão. Ajude a pessoa a enxergar que aquilo que ela teme não tem mais poder sobre ela. Então, meu amigo e minha amiga, se você sente medo, não se culpe por isso. Você não é fraco, você não é covarde. Medo não é fraqueza, medo é humano. O problema não é sentir medo, o problema é se ajoelhar diante dele. Sabe o que Deus diz? Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você não foi chamado para viver fugindo. Você não foi criado para se esconder no escuro dos seus próprios pensamentos. Chegou a hora de levantar, de olhar para o medo nos olhos, de segurar na mão de Deus e declarar: sim, eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou, porque coragem não é ausência de medo, é decidir continuar mesmo com medo. O medo não manda mais em você. Deus te chamou para viver, para vencer e para ser feliz, apesar de tudo. Escute isso com atenção. Talvez
essa seja uma das maiores verdades que você vai ouvir hoje. Um dos maiores especialistas em psiquiatria do mundo, o Dr. Sadly, ele deixou um conselho poderoso em seu manual prático e ele começa dizendo: não tema o medo. Sim, você não ouviu errado. Não lute contra o medo, encare-o e reconheça sua existência. Olhe nos olhos dele e diga exatamente assim: se você insiste em ficar aqui, eu te reconheço, mas eu não te temo. O segredo não é resistir o medo, é ridicularizá-lo. O segredo, minha querida amiga, meu querido amigo, não é fugir, é enfrentar. É a causa dele. E sabe qual é uma das maiores armas contra o medo? É o senso de humor. Isso mesmo, um bom humor, uma boa gargalhada, vale muito mais do que toneladas de força de vontade. Admita, sim, eu tenho medo, mas apesar disso, eu vou fazer o que precisa ser feito. E sabe por quê? Porque não é covarde quem sente medo. O covarde é quem obedece ao medo. Ouça essa história real. Havia um homem não tão desesperado, tão atormentado, que só pensava em uma coisa: se suicidar. Exatamente, a vida já não fazia mais sentido. Ele pensava e pensava. E quanto mais ele pensava, mais afundava, até que ele procurou ajuda. O psicólogo olhou bem nos olhos dele e disse: se você quer se matar, então faça isso de forma diferente. Corra até cair de cansaço. E ele fez exatamente isso. Ele saiu correndo e correndo. E sabe o que aconteceu, meus amigos? Ele não morreu, pelo contrário. Ele começou a viver de verdade. Entrou para um clube esportivo, fez novos amigos, reencontrou sua alegria, sua mente se fortaleceu, seu espírito se renovou, porque ele descobriu uma verdade simples e poderosa. A ação é o antídoto contra o medo. Mesmo a ação mais simples, até a mais boba, é melhor do que a paralisia. Sabe de onde vêm muitos dos nossos medos? Vem exatamente da falta de princípios. Quando uma pessoa não tem um código moral, não tem uma fé, não tem uma base espiritual, ela se torna vulnerável. O Dr. Link disse algo muito forte: a ausência de regras mentais é uma das principais causas do pensamento inútil, das ansiedades e do medo. Quando alguém despreza as verdades morais, rejeita os princípios eternos, o resultado é inevitável. Conflitos internos, insegurança, medo, depressão, vazio. E aqui vem, meus amigos, uma verdade que muitos se recusam a aceitar. O mal é a verdadeira raiz do medo. E a dúvida é uma das piores formas de medo, porque ela rouba a sua fé, ela destrói sua coragem e consome suas forças e te paralisa. Isso mesmo, dúvida é como um câncer na alma. Por isso, escute com atenção. Nunca poderemos explicar todos os mistérios da vida, mas temos razões suficientes para confiar. Existe uma vontade maior, uma inteligência superior que criou tudo isso. E essa inteligência tem nome: Deus. Quando unimos nossa vontade, meus amigos, com a vontade de Deus, então o medo perde força. Sabe de onde vem tanto medo? Da separação entre você e Deus. Isso mesmo. Adão, lá no Éden, quando ele pecou, ele disse: tive medo. O medo nasceu, meus queridos, quando o homem se afastou de Deus. E até hoje, essa onda de medo, ela se multiplica. O único remédio absoluto contra o medo é voltar para Deus. Quando você volta para Deus, quando você abandona tudo que te separa de Deus,
Quando você se arrepende, você pede perdão, você sente novamente aquela doce paz, aquela comunhão, aquela segurança que só Ele pode te dar. O medo, ele pode até bater a tua porta, mas quem atende é a sua fé, porque quem anda com Deus não vive mais refém do medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, se essa mensagem falou com você, compartilha ela agora com alguém que precisa ouvir, porque isso pode com certeza salvar uma vida, pode transformar uma história. Hoje é dia, meus queridos, de você romper as correntes do medo. O medo da morte, da doença, da solidão, do fracasso. Não aceite mais viver aprisionado. Deus quer te libertar de tudo isso. O medo pode ser grande, mas Deus é infinitamente maior. E se essa mensagem, ela falou com você, não guarde só para você. Deixe seu like aqui e compartilha essa mensagem com alguém que também está vivendo preso pelo medo. E já convido você, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você vai com certeza sempre encontrar, minha querida amiga, meu querido amigo, uma palavra que fortalece, uma palavra que transforma e que traz vida. Você vai encontrar sempre uma palavra que levanta, que cura, que transforma e que te lembra que o medo não manda mais em você. Deus te chamou para viver, para vencer, para ser feliz, apesar de tudo. E eu quero dizer, nunca se esqueça, coragem não é ausência de medo. Coragem, minha querida amiga, meu amigo, é decidir agir mesmo com medo. Fugir não resolve, só adia a dor. E que Deus te abençoe poderosamente, meu sincero desejo. Valeu, gente, até o nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus, que essa mensagem seja uma bênção na tua vida. E que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma vez eu repito, que Deus que esteja com você e toda a sua família. Amém. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo. Amém.